iniciar hoje o trabalho no capítulo 9. E nos ocorreu trabalhar nesse primeiro momento aquela leitura extensiva de todo o capítulo que nós começamos com toda a sua extensão, que era abordado, como aquela abordagem bem superficial, linear, horizontal, do conteúdo do exercício, para posteriormente nós trabalharmos na busca da verticalização desse conteúdo, tentando acessar componentes que estão para além dessa leitura puramente literal. Então vamos lá. O capítulo 9 sugere para nós aquela condição do pacto de Deus com Noé, e tem também outros objetivos que fala da posição de Noé como lavrador que planta uma vinha. Então vamos lá. Capítulo 9, a partir do versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso favor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move e é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Se derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas, vós, frutificai e multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos dentro. E falou Deus a Noé e a seus filhos, com eles dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reis e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, e não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tem posto na nuvem, este será o sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que vem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu o vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, pai de Canaã, a mulher de seu pai, e fez saber a ambos seus irmãos fora. Então arrumaram, sem Jafé, uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai,
os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja a seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então nós observamos que esse é um capítulo bem extenso, que nós poderíamos retirar dele alguns pontos mais marcantes. Observamos já no princípio dele a repetição de um trabalho bem significativo, que é o abençoar. O abençoar como sendo uma posição clara, definindo a situação dessa nova humanidade, essa nova condição fora da arca, de uma bênção que se estende não apenas a Noé, mas a seus filhos, e definindo mais uma vez aquele que era um componente importantíssimo em termos da continuidade. A bênção sugere uma continuidade. Não haveria mais uma interrupção ou corte significativo mediante a utilização de recursos mais ofensivos, tais como o dilúvio ou outros tipos de desafios da natureza que pudessem sanear ou ceifar a vida. Ao contrário, a linha propõe que seja continuidade, repetindo como condição dessa bênção o frutificar e multiplicar. Então, frutos e multiplicação. Um fruto. O fruto propõe alimento, né? Então, quando nós pensamos em frutificar e multiplicar, o que será que foi colocado dessa forma? Frutificar e multiplicar, e encher a terra. Se a gente pensa, a ideia de ideia, a princípio, é que na frutificação nós temos o alimento. E na multiplicação, o que nós temos como componente de multiplicação? Então nós teríamos que buscar o fruto e a semente, componentes fundamentais para que essa continuidade pudesse acontecer. No fruto, nós encontramos aquela expressão clara, evidente da qualidade da árvore. O bom fruto é proveniente, né, de uma essencialidade. Pelo fruto, nós podemos falar da qualidade dessa árvore, mesmo? Então, se nós temos esse fruto, o alimento que sustenta, que mantém, é na semente que nós temos a reprodução. Foi dado ao homem a condição de ser alimento, de produção de frutos a partir da sua própria vida, mas um fruto aliado definitivamente a essa possibilidade de reproduzir modelos, reproduzir experiências e, ao mesmo tempo, reproduzir a própria vida. Então, aqui nós temos a definição da continuidade da bênção, que não seria novamente exterminada ou ceifada a vida da humanidade. E não fica preso apenas a bênção a Noé. Antes da arca, nós teríamos a bênção dirigida e definida a Noé. Nós temos atrás, nos versículos anteriores, essa bênção no momento em que Deus cria o homem, que é repetido no capítulo 5, acho que é versículo 2.
nós temos ali a condição, né? Dessa bênção que foi definida a Adão. Adão recebe essa bênção importantíssima, tá? Então nós temos aqui, no dia que Deus criou, o homem à semelhança de Deus o fez. E aqui tem a sugestão de que deveria ser feito um movimento de multiplicação também para assegurar a manutenção da vida. No capítulo 1, no versículo 28, nós temos: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então nós observamos aqui uma repetição de tudo aquilo que já havia sido feito no momento da criação. É um outro momento da criação, é um novo ciclo, nos ciclos que retomam a criação. E nós observamos que no primeiro momento da humanidade, qual foi a posição? Inicialmente também Adão abençoado, propondo uma continuidade que envolveu uma estruturação de série de comportamentos, que acabou gerando o pecado, e o pecado a culpa, e na culpa essa maldição ou a necessidade expiatória. E no pecado de Adão, nós teríamos por onde foi que Adão pecou? Tá, mas o que foi que aconteceu? O quanto do capítulo que nós estamos falando? Olha, né? Tá? Aqui nós observamos no movimento que vai acontecer uma situação diferenciada, né? E que nós vamos colocar aqui como nós Adão comeu. E em função de ter comido, ele acaba sendo sentenciado, né? A partir de uma maldição. E até que nós, a partir daquele estudo exaustivo que fizemos através das gerações, definimos o movimento de queda, atenção, né? Ensaio, erro, acerto, todas aquelas dificuldades. Adão retoma todo o seu movimento para poder resgatar a sua estruturação a partir de uma conquista de uma nova aliança. Que não é a aliança homem, né? Justo. Então, uma mudança de posicionamento. Houve um preço de pago consciencialmente e de forma objetiva na expressão da própria justiça. E não é ver na sua ação a obediência que Adão não conseguiu prestar ou definir perante as regras propostas por Deus. Então não é concede aliança. E aqui nós observamos que existe, de novo, uma retomada dessa aliança. Uma aliança importantíssima. Vocês observaram isso aqui, ó. No versículo 9. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Tá? Então, esse concerto define para nós a aliança. O conceito aqui quer dizer aliança. Aquela aliança que de alguma forma havia sido perdida pela humanidade, tá? Que foi fechada através do dilúvio, que foi limpada através do dilúvio. Aqui no capítulo 9 ela é retomada. E não é uma aliança, antes da arca, a aliança foi só com Noé. Não é o representante da aliança, tá? Noé é aquele que recebe a proposta, obedece, acolhe e age de acordo com aquilo que foi definido como modelo.
Só que aqui no 9, nós observamos que essa aliança se estende, que é com Noé e com todos os frutos diferentes. Então, assim, essa nova humanidade, a partir de Noé, retoma aquela aliança inicial de Adão. Então, é outro ponto interessante. Aqui nós temos nesse capítulo também um modelo de vida que permite uma relação com a natureza diferente. O que nós observamos em termos de alimentação? Até esse versículo 9. O que chama atenção? Antes do que era proposto em termos de alimentação para Adão, de toda a árvore, né? Sabe de todo animal comer? Não. Então, o alimento de Adão era um alimento voltado para o vegetal, né? Não coloca assim, né? O alimento era uma árvore, né? De toda a árvore, de toda a erva verde. Então, era uma qualidade de alimento que estava num padrão que envolvia tudo aquilo que existia como reino vegetal. Agora, a proposta para Noé é uma extensão daquilo que é proposto como alimento. Tudo renova aquilo que foi dito a Adão também, em termos de definir a sua, vamos chamar de soberania ou seu domínio sobre tudo aquilo que vive, né? Por exemplo, em Adão isso foi feito, isso é retomado em Noé, dá um domínio sobre tudo, mas em termos da utilização como alimento para tanto tempo, existe algo novo. Porque vejam bem, tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tem dado como a erva verde. Então pode agora se alimentar de tudo. Então não é o que sai, né? Não é o que entra, tá? Então nós temos esse movimento que está tudo liberado. A forma como o alimento é preparado é que terá o diferencial nesse momento. Você pode ingerir desde que seja a carne que não tenha sangue, tá certo? Por que a carne que não tenha sangue? Aqui nós temos a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comeremos. Então definiam que nós deveríamos de ter uma carne, mas que pode comer também vegetal, como a erva, não acrescentou vegetal e animal. Aquilo que era considerado proibido foi liberado. Só o sinal, sem o sangue, né? Por quê? Aí tem um entendimento. Porque comida, com sangue, especificamente, seria um padrão de sacrifício, dentro de um padrão até de martirização, algo muito primitivo em relação à própria vida. Então teria de ter um ritual para que esse animal fosse respeitado. Então nós teríamos aqui um trabalho no preparo para poder utilizar esse ser para que ele pudesse viver alimento. Então, ele deveria estar totalmente limpo do sangue. Tá? Então, aqui nós temos esse outro elemento. O que o sangue significaria para nós? Tá? Então, o sangue, a essencialidade, isso seria retirado, tá? Para que o animal pudesse ser ingerido. Bom, isso chama bem atenção.
nós falamos no versículo 9, no novo conceito da nova aliança, nós observamos que existe todo um processo estendendo a toda a criação esse pacto. E com toda a alma vivente convosco está, de aves, de redes, de todo animal, desde todos que saíram, até todo animal, e eu convosco estabeleço meu conselho. Que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, é algo dito, reafirmado e detalhado. Tudo que tem na terra aqui é para continuar existindo. Nada precisa ser eliminado. A questão é como utilizar e como lidar com os recursos que estão aqui disponíveis para que tudo aquilo que existe, veja bem, tudo aquilo que existe possa ser mantido. Então, aquilo que sustenta, que alimenta, permitindo esse fruto que será a produção desse novo homem. Aqui surge um outro componente. O abençoar, a aliança, e agora tem toda a bênção, toda a aliança que está no rosto coroada por um sinal. Sempre existe um sinal. E tanto que no Novo Testamento nós temos no Evangelho essa busca, essa necessidade, que sinal nos dá, né? Dessa aliança com Deus. Sempre existe essa pergunta, qual é o sinal? Nós vamos receber outro sinal? Então sempre existe esse questionamento acerca dos sinais do alto, definindo que o caminho é este. E a manutenção desse pacto ou dessa aliança com a divindade. E Deus diz, este é o sinal do concerto que põe entre mim e vós. E aqui vejam bem, vós, não fala isso, né? Vós, a coletividade, né? E em toda a alma vivente que convosco por gerações eternas, vejam bem, sério, gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, que será o sinal do concerto. Então esse arco, a gente fica imaginando, que arco será esse, né? Que arco que é, gente? Como que são os desenhos da arca? Vocês já viram que geralmente os desenhos da arca envolvem, né? Esse desenho mesmo, né? A arca, e aí tem uma nuvenzinha, geralmente o arco-íris, né? Então tem essa mensagem mesmo, exigindo, quer dizer, que arco seria isso, né? O arco de luz, onde na nuvem sempre vem né? E a nuvem, o céu se abriu e uma voz falando, né? Sempre algo definindo processo de comunicação que envolve um fenômeno mediúnico intenso, que pode parecer algo espetacular, e por muito tempo interpretado como um verdadeiro milagre, né? E com o tempo nós fomos aprendendo e até aprendendo que na natureza tudo pode ser explicado e entendido, porque são expressões das leis divinas. Então, que esse arco, esse sinal que foi visto ali, representa uma resposta da natureza de forma natural ao processo da chuva, então, nós temos esse desdobramento da luz formando o arco-íris. Decidindo matizes importantíssimos que retratam níveis que serão trabalhados na estruturação do nosso próprio corpo, vendo o arco-íris fora, mas percebendo também todos os componentes desse arco-íris na nossa estrutura pessoal, quando nós desdobramos esses componentes de corpo até na leitura dos nossos próprios
chakras, né? Então esse sinal aí define um conceito. E o sinal atravessa o ar. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então isso é repetido. Então aquela ideia, o arco-íris, ou esse arco ali, é para a gente lembrar que existe essa relação clara, essa relação e essa aliança precisa, que é reafirmada e retomada com o Pai. Caminhando um pouquinho mais, você está atrasado, gente, essa passagem assim? Todo mundo vai, acho que não teve nenhum dia que ficou assim tanto tempo, é a hora que ninguém fala nada. Que tá bom, né? É que o tempo ficou bom. O tempo tá bom. Então vamos continuar aqui para a gente perceber o que mais que nós encontramos como componentes marcantes. Então, vem essa imagem, esse elemento da natureza para nos relembrar. Cada um pouquinho, nós observamos de novo a retomada e diz que Deus não é. Este é o sinal do conceito que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Agora não é mais pessoal, não é só com Adão, agora é todo mundo. É com tudo que existe, é com toda a vida, em toda a sua extensão, no céu, na terra, no ar, no ar, na água, né? Tudo que se move sobre a terra. Tudo isso faz parte dessa nova aliança, desse padrão. Então aqui nós falamos de humanidade, mas não apenas humanidade, mas tudo o que existe. E vejam bem, aí termina essa etapa, definindo essas gerações futuras e os braços das gerações futuras. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Então esses três braços são de Noé. Nós temos, é apresentado na sequência, né? Muito bem que fala que o filho mais novo, né? É Cã, né? Então, embora seja dito desse jeito, depois, na continuidade, nós aprendemos que o mais novo era Cã ou Cã, tá? Então, vamos fazer na sequência assim, para poder ficar mais fácil para a gente memorizar. Um Cã, tá? Alguma já. Bastante, né? Toda, né? Então, primeiro sai o superconsciente, depois sai o inconsciente, por último, quem apareceu no mundo foi Jafé, que retrata o nosso plano operacional, né? Que nós já aprendemos. Mas, efetivamente, é Jafé que nós vamos realizar todo um movimento. Mas o que nós observamos, que na saída desses elementos, vejam bem, então quem merece nesse momento a referência inicial? É a raiz, né? É a raiz, é o nosso passado, então quando nós pensamos na árvore, né? Quando nós pensamos na árvore, então nós vamos ter na raiz as expressões de Cã. Aqui nós temos Jafé. E toda a produção mostrando as nossas possibilidades futuras, nós teríamos sempre, tá? Então, passado, o presente e o nosso futuro. É tomando tudo isso que nós já estudamos para cá. Então, aqui nós temos toda a trajetória definindo que estes foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Aqui nós percebemos esses braços
braços importantíssimos, e definindo que houve uma migração importante para pontos distintos, alcançando toda a extensão da Terra. Bom, fechou a primeira parte. Na segunda parte do capítulo, aí nós já encontramos um movimento diferenciado, já um movimento de postura dos indivíduos, tá? Vamos começar com a lei. Vamos ver se nós podemos observar. O que nós observamos em termos de mudança? Se os três aqui estão agora no movimento. Adão plantou? Não. Adão serve só no trabalho inicial, se nós resgatarmos lá atrás, qual que era o exercício inicial de Adão? Você lembra? Ele tinha que nomear os animais, você lembra? Lembrado? Ele tinha que exercitar o plano de discernimento. Cabia a ele nomear os animais. Ele tinha que dar nome aos bichos, né? Utilizando essa faceta da sua estrutura mental. Discernimento, então, isso é peixe, isso aqui é pombo, né? Isso aqui é boi, tá? Então ele tinha que nomear. O primeiro exercício de reconhecimento, de exercício, né? De discernimento é a identificação e para poder criar um código para que essa identificação não se perca. Agora, nós temos em Noé uma profissão que resgata aquilo que foi cultivado nas gerações. E a eleição de Noé é por lavrar a terra. Então Noé deixou de ser lavrador, tá? Quem que era lavrador, gente? Caim. Caim era lavrador, né? Dentro da nossa cultura. Só que vejam bem, o que Noé resolveu plantar? Uma vinha. Então nós observamos que esse lavrador que Noé tem por objetivo um produto importantíssimo, tá? A vinha, então nós temos a história lá das árvores, né? A figueira, né? A oliveira e agora a videira. Então Noé opta pela videira. Então ele opta por essa vinha, porque o seu objetivo era um fruto, né? Que fruto? Uva. E o que ele faz com a uva? Vinho, né? Então, de novo, aqui nós temos uma relação. Então vejam bem, ele vai tirar a essencialidade desse fruto e esse fruto oferece o vinho. Aqui nós temos a relação do vinho e o sangue, não é isso? Tá bom? A relação do vinho e o sangue. Definindo óleo. Comer você pode o sangue no animal. Mas ele então criou um caminho alternativo, tá? Plantou a vinha e a partir da vinha macerou, sacrificou e retirou o vinho. Tá bom? Retirou o vinho para que esse vinho pudesse ser o vinho é o quê? Se o vegetal era comido, o vinho é bebido, né? Então nós observamos que aqui ele bebeu o vinho, foi? E bebeu do vinho e embebedou, tá? E bebeu do vinho e embebedou. Em Noé, o pecado ao comer o vegetal. Em Noé, aquele homem que era reto e justo, que nós falamos que ele não estava tão presente quando nós estudamos isso, nós fizemos uma referência rapidinha a esse episódio,
nós fomos pouquinho à frente, fizemos igreja, para falar o seguinte: o fato de estabelecer uma aliança com Deus significa que a gente está pronto, e com todas as conquistas elaboradas. Somos sujeitos a enganos, a deslizes, a estarmos por caminhos ainda difíceis. E ele enveredou-se e descobriu-se onde? No meio de sua tenda. Interessante, né? Aqui vem de novo um elemento importante, a tenda. O que nós entendemos dessa tenda? Né? O som está bom? Tá? Essa tenda, o que seria? Na sua tenda. Tá? Antes ele estava na sua arca. Agora ele foi para a sua tenda. O que a tenda sugere para nós? Nós poderíamos fazer uma correlação entre a arca e a tenda? Sim, claro, abrigo, né? A sua intimidade, né? Era a sua tenda. E essa tenda que tem uma característica interessante. A tenda é fixa. A arca é fixa. Também não, né? Então nós observamos como que os símbolos são utilizados definindo uma trajetória similar. A arca tinha um deslocamento, né? Dentro daquele impacto das águas, né? Da mesma forma, a tenda ela está sujeita ao movimento. Mas sobre o impacto das águas não tem mais água. Então o que vai definir a mudança da tenda? A ação do próprio homem, né? O homem em si, Noé, pode mudar essa tenda de lugar. Em relação a esse coletivo individual, a arca era coletiva e ele estava cuidando de pessoas. Dentro da tenda ele está sozinho, ele com a mulher. Isso é uma coletiva? Sim, ele está sozinho, ele com ele mesmo, mas sujeito a entrar no seu elemento. Tá? Tanto assim que foi o que aconteceu. E viu Cã, o pai de Canaã, desde seu pai, e fez saber a ambos, seus irmãos, fora. Olha só, se os irmãos estavam fora, significa que Cã estava dentro, não está? Ele foi lá fora e contou para ele: ó, pai está lá, bêbado e nu. Foi isso que ele fez. Não foi isso? Ele está escrito assim, ó. Pai está lá, bêbado e nu. E vejam bem, quais foram as providências do consciente e do superconsciente? Uma capa, né? Tomaram uma capa e puseram-na sobre os ombros, ante os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Tem alguma correlação em relação àquilo que foi vivido por Adão e Eva? De novo eu não vejo, né? Vocês observaram? De novo eu não vejo. Em Adão, essa nudez foi identificada por quem? Por eles próprios, né? Eles viram-se nus, né? E usaram as folhas para cobrir-se, né? Então nós temos aqui uma ação de Adão e Eva, transformação pessoal. Razão de crescimento, utilizando estratégias para realmente cobrirem a sua nudez. Aqui, nesse novo momento, nós encontramos Noé, bêbado e nu. De novo a nudez, que é denunciada, tá? Ela não é identificada, ela é denunciada. Diferente, né? Então nós observamos como a estruturação do nosso plano mental
E já ficou diferente, né? Muito diferente. Já existe essa compatibilização, né? Dos elementos. Essa compatibilização define possibilidades de ação a partir de comandos distintos. E a denúncia vem do nosso inconsciente. Nosso inconsciente ou subconsciente nos denunciamos as coisas, nos denunciamos. Não denuncia? Hã? Sabe? Quando aparece no leitor, né? O desenvolvedor, uma metáfora, nós podemos pensar que quando você se desenvolvedar você se desnuda e vê realmente como aquilo que você é e aquilo que você realmente não gosta de ser. Essa metáfora eu poderia ficar muito atualmente quando eu vejo um desejar não partido, eu fico nua e posso não gostar, não gosto, né? Assim que eu vejo em mim. Esse não gostar daquilo que eu vejo me leva muitas vezes a estar querer não ter. Exatamente. Né? Então isso está me trazendo uma dificuldade no caminhar, porque eu percebi que o vestir novamente, no estado de espírito, é necessário uma vigilância muito atenta, porque esses espíritos são românticos. Eu me desnudo. Então, eu teria que ficar numa vigilância e acontece. Aqui nesse momento, a reação de Noé revela culpa, gente? Não. Nesse momento, Noé se permitiu viver a experiência e assumir as regras do contexto de vida. Vejam bem, ele estava nu na tenda dele e estava realmente bem, totalmente mergulhado fora do contexto. Tá certo? Mas ele guardou, vejam bem, quando despertou do seu vinho, tá? Quando despertou do seu vinho, que não vai despertar do nosso vinho, né? Porque nós caímos em talentos novos, nós caímos no orgulho, na nossa verdade, quando fulano faz alguma coisa, você fica lembrado, quando, ou deixa de fazer, fala, deixa de fazer, né? E você fica lembrado, quando você, questões que estão no nosso passado, ciúme é do nosso passado, né? A prepotência é do nosso passado, todos os componentes refletem no nosso passado. A agressividade é instintiva do nosso passado, que mais que do nosso passado? O próprio medo, né? Retrata um passado aí, ancestral, que tem um componente instintivo, mas fala do nosso passado. O que mais que fala do nosso passado? O negócio está chamando atenção. Essa lição é para quê? Para você. Para mim. Aí está a aliança foi feita entre todo mundo e o então, pensamos assim, estamos buscando uma desculpa pelos poderes por dentro, e nunca Jesus por dentro. Jesus está fora. O que desnuda o homem? O Cristo. Olha, e outras coisas, não são isso. Vocês estão com relação muito respeito entre Adão e Noé. Nós todos falamos que somos descendentes de Adão. Cheguei à conclusão hoje que não somos descendentes de Noé. É a segunda, quase a segunda raça, nós somos a segunda raça.
Estou certo, Continua. Então, veja só, nós nos prendemos ao primeiro pecado, que é o pecado de Deus. Não estou falando do colesterol, do duro, do que, o médico chega lá, dá um remedinho para isso, para isso, ninguém fica nunca, entendeu? Mas estamos esquecendo de que está efetivamente desmudando a população, a comunidade, o mundo, é o pecado do Noé. Exatamente indignado. Ninguém fala isso. Quando a pessoa bebe, ela fica desnuda para quem? Para o mundo, né? Ele é que fica exposto. Essa nudez é a exposição que existe provoca em quem é mundial, não se deixa fiar. Assim que a minha ficha está caindo aqui, eu estaria correto no meu retorno. Outra coisa que está passando na cabeça, que aí eu faço com a falando, a minha, ela foi muito, mas ela não gostou. E o Minhoco, ele é um salário, ele é descartado, não vai, ele é ruim, é muito ácido. Então, ele é outro Outro jeito que eu vejo, por exemplo, o Adão comeu, ele não fez mais certo. Só que ele é dado, só tem que fazer mais certo. Né? Só uma pergunta. Uma pergunta é menos importante é menos importante. Quando você descendente, não de Adão, mas descendente de Noé, e quando você estudava e você disse no nosso sistema que não somos descendentes, não somos imitadores, nós agimos de acordo com nós não defendemos Deus, nós fazemos aquilo que ele ordenou, sai da arca, justiça, defendeu a ninguém. E quando ele se entregou, que quando você ainda, eu me lembro muito de Honório, quando ele falava sobre honrar pai e mãe. Então nós nos ensinamos que nós temos de honrar os nossos filhos. Numa honra de administração dos nossos instintos. Mas todos os nossos instintos que vieram da nossa caminhada evolutiva, eles estão muito próximos de nós mesmos. Estão funcionados. Então quando você se entrega severismo, egoísmo, vaidade, todos esses instintos que nós seguimos ainda conservamos na frente, né? Que faz detonar essa nossa beleza, né? Nos coloca muito. Eu acho que deu uma ideia, né, gente? Assim, as ideias que foram trazidas, elas tá bom. Deixa todos falarem um tempo, porque aí isso é bom para ver o que estava eclodindo na intimidade da cada qual, né? Que isso é muito importante mesmo. Tem esse tipo de movimento, faz sentido, porque senão fica só uma exposição de um ângulo, né? E a gente perde a chance de abrir o leque de possibilidades de reflexão que a abordagem e o estudo que nós fazemos permite. Então nós observamos que, sem dúvida, colocações fechadas muitas vezes podem levar a conclusões também fechadas. E muitas vezes nós utilizamos as palavras para poder retratar uma ideia dificilmente colocada em palavras. Então, é uma ideia tão abstrata a que fica difícil. Então, quando nós falamos assim, Adão como primeiro homem, né? Então, aí nós teríamos, se ele era o primeiro homem, nós sabemos que ele era o primeiro e não o único, né? Tá certo?
era o primeiro. Mas essa nova etapa, sem dúvida, ele representou um marco. Nós temos esse marco em termos de estruturação desse novo homem da terra. Não mais o autóctone, mas o homem que foi, lembra do homem vermelho, né, gente? Que era o autóctone, né? E que foi construído e que foi modificado. E foi criando possibilidades de sobrevivência. Adão, antes de qualquer coisa, é um elemento da sobrevivência nesse ambiente hostil. Tá? Nesse ambiente hostil, nós precisamos de muitos componentes para sobreviver. Mas uma atenção muito mais precisa, não seria possível falar para esse Adão que ele podia comer de tudo. Ele não teria o plano seletivo, tanto que os animais não estavam liberados para isso. Ele não teria capacidade para poder fazer esse discernimento que eu posso comer e não posso. Então nós entendemos dessa forma como etapa de assimilação e de construção. Então quando nós falamos que nós somos frutos de Adão, sem dúvida nós somos descendentes de Adão. Mas será que hoje o que nós conseguimos perceber do nosso inconsciente ainda tem a ver com Adão ou nós já temos de ter a ver com Noé? Quando nós olhamos para o degrau de baixo, e aí nós falamos de evolução como aquela escada, né? O que está mais próximo de nós? Adão ou Noé? Sem dúvida, hoje nós estamos trabalhando a nossa relação direta com Adão. Aí nós poderíamos tirar Adão do contexto e falarmos, acho que estaria Adão, tá? Tirar Noé do contexto e poderíamos falar o seguinte: quais são os próximos degraus? Aqui nesse degrau nós podemos colocar Cão, Jafé e Sem, tá? E aí, gente, a questão desse degrau, ele não tem um piso único. Ele, em si próprio, já é escalonado. Olha só que interessante. Esse piso aqui já é escalonado. Então, nós poderíamos fazer um zoom aqui nesse piso e identificaríamos aqui uma estruturação assim. Tá? Então, já tem. E é o que nós aprendemos na leitura do capítulo, quando nós temos a maldição de Noé. Noé definiu o quê? Você serve, você tem que ser mandado, porque você não pode tomar as diretrizes. Por que você faz quando você toma as diretrizes? Você expõe. Quando você toma as diretrizes, você conduz de uma tal forma que você expõe. Então, isso que ele fez. Ele expôs o pai. Ele expôs a nudez do pai. Ele expôs o vício do pai, de tal forma que ele, vamos colocar assim, como um elemento importantíssimo dentro dessa evolução, porque se não conversar era com quem? Era com ele. A relação, nós já falamos disso atrás. Sai tudo mulher, a conversa do Senhor era com ela. Então a conversa e o mando, a ordem, passada era por qual? Não. Nem por Jafé. É pela totalidade. Aquele representante que engloba todas as possibilidades, mas que tem a gerência e a condução da própria vida. Então, o que fez, tá lá, desse jeito, denunciou. Tomou alguma providência? Tomou alguma providência além de delatar? Ele socorreu o pai? O que tinha na intenção dele? Escandalizar, difamar. Nós podemos, quer dizer, deixar o seguinte, ó, aí eu vi.
E a felicidade é isso. Então, quando nós falamos de automatismos negativos, tá? Escolhas equivocadas e os nossos vícios ou erros, né? Esses padrões de comportamento equivocados que roubam a nossa lucidez, vamos colocar assim, e nos dispõe frente à humanidade. Então, vamos colocar assim, um vício. Maledicência. É vício? Expõe pessoas que vício, todo mundo percebe? Todo mundo percebe, e a gente falando, o que vai sair hoje? Fica denunciando. Então, esse é. Vamos colocar outros vícios. Vícios de pensamento. Pessoas que têm pensamentos tormentosos, pensamentos negativos, pessimismo, pensamentos negativos, tormentosos. É um vício? É um vício também. Então não é só beber, fumar, usar droga, lícita ou ilícita, né? Vício é muito mais que isso, né? Vício são padrões de comportamento, automatismos equivocados, que nós lançamos num primeiro momento, para nos sentirmos justificados. Certamente, ele se sentia justificado com o vício, talvez nos gerou depois, né? E foi buscando cada vez mais, e perdeu a noção do limite. Aí que está. Ele perdeu a noção do limite, porque ele não era um elemento pronto, gente, não é um elemento em construção. Então nós não temos esse domínio pleno sobre nós mesmos. A gente acha que não dá conta, né? Você não acha? Aí você vira, está com estresse, estou com status, estou com isso, estou com aquilo. Se for reconhecer, você passou um limite em algum aspecto, achou que dava conta, achou que ia administrar, e não administrou. Tá certo? E foi ainda o limite. Não é perder o limite. Só denunciou isso, está achando que é grande coisa? Está lá. Totalmente exposto e sem limite. Vejam bem, só que nós já estamos no momento que a ficha cai. Tá certo? A ficha cai e vai dizer, gente, que equívoco que foi. Não precisava ter sido dessa forma. Então, nesse momento, quando a ficha cai, né, que você identifica os seus padrões, você toma pé da situação como um todo. Aí chega a hora, que não é hora de culpa. Tá certo? Tá, gente? Não é culpa, não, é consciência. Gente, nossa, mas que coisa, hein? Então, seria, não a culpa destrutiva que nós já comentamos, mas aquela consciência do erro, tá? Que poderia ser colocada, traduzida como uma culpa no seu aspecto positivo. Sem dúvida? Sem dúvida. Isso. Responsabilidade. Dar uma resposta à vida a partir daquilo que eu identifico. Responsabilidade é isso. A capacidade de responder, né? O indivíduo diante dos atos cometidos. De novo, no final, marco de luz. Sem dúvida. É um despertamento. Então, quer dizer, esse estado de entorpecimento, de embriaguez, ou um estado íntimo de mergulho em si mesmo, ele passa. O sono de Adão passa. E vejam bem, Adão estava dormindo. Não estava dormindo? Eu também. Quando Noé embebedou, ele embebedou e ele ficou, até que estava nu. Mas pelo visto, ele não saiu andando fazendo bagunça fora da tenda, não. Não foi isso que aconteceu, não, né? Ele estava nu na tenda. Então, ele estava exposto perante ele próprio. Estava nu perante ele próprio. E essa condição, tá? Ela foi identificada, tá? Identificada quando ele retomou o estado de vigília, quando despertou, ou quando ele retoma a sua lucidez, tá bom? Retomando a lucidez, soube
Vamos deixar o soube. Você tem outras Bíblias aí? Tem outra palavra que não seja soube? Hã? Missionário. Se tiver outras Bíblias aí, todo mundo soube? Soube. Estou pensando aqui fazer uma relação com aquela palavra. E conheceu, né? Soube. Porque eu queria saber se alguma traduziu como soube ou conheceu o quê? Porque nós temos a referência de muitos momentos marcantes e conheceu que, né? E conheceu Adão a Eva, né? Então, e conheceu um vezes, e conheceu muitas vezes, e conheceu. Mas o soube não é já elaborou com mais do conhecimento. Não é de provar, de conhecer. Essa pessoa que conhece, mas depois eu sou de já não irá. Eu não conhecia. Então, e soube mesmo, tá? E soube de tudo. Soube do difícil e do bacana, né? Sobretudo, ele teve a consciência plena de tudo o que havia acontecido. Da denúncia do cão, como também das atitudes de Sem e Jafé. Que foram atitudes importantíssimas. Vejam bem, aqui a capa. Aqui as folhas, né? Cozeram folhas, né? E aqui, capa. Olha o padrão de elaboração, gente. É outro momento mesmo. Extremamente mais elaborado, né? Vejam bem, o lugar onde essa casa foi colocada, né? Porque, vejam bem, qual foi a preocupação de Adão e Eva? Estão vestidos completos, gente? Mas o que eles fizeram? Onde que foi, gente? Como que tá? Quando eu vi a voz, né? Eles descobriram que estava morto. Aí pegaram as folhas, né? E se cobriram. Então vamos lá, 3, 7, tá? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram, tá? E conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aventais. Então vejam bem, aventais e capas. Vamos colocar aqui. Ok, né? Então o avental vem na frente, né? O avental vem na frente, tá? E a capa colocada sobre os ombros, tá? Então aqui nós temos elementos muito significativos, tá? Então colocados, né? Aqui, ó, nos ombros. Ele está numa outra posição, né? Muito mais ampla, né? Muito mais ampla, uma capa e avental. E a capa pode ser colocada aqui e ela pode cobrir todos os indivíduos, as costas e encobri-los totalmente. Então, isso que geralmente as capas são ampla, né? E ela tem esse movimento. Agora o avental, ele está na parte dianteira. Então aquilo que ele expõe. Então, de novo, a exposição. A minha exposição é comum. Agora, a capa, ela sugere um padrão de proteção muito mais amplo, né? Quando você abandonou a capa de Jesus, pode haver uma relação. Você consegue?
Mas o que seria essa carta? Como que nós poderíamos fazer a leitura dessa carta? Aqui, tá? Aqui a capa corre como todo, né? Poderia, então imaginemos, poderia ser uma reencarnação, a capa? Dá outro corpo, tá? Uma outra expressão, para quando eu cortar no chão, a capa foi, né? Então a capa, ela pode representar uma nova oportunidade estruturada, não os padrões de campo, mas os padrões já feitos. O que mais nós podemos pensar na capa? A capa dá uma consciência, assim, além da proteção contra o quinto, a capa também nos dá um complemento, assim, uma responsabilidade, uma elevação. Sem dúvida que dá uma posição, né? Uma posição. A capa dá a ideia da posição. E ela sendo colocada no João, sem dúvida que fala desse compromisso, dessa responsabilidade que já foi levantada, né? Sem dúvida. Então ela fala do peso dessa responsabilidade, né? Que recai sobre o próprio indivíduo quando ele está na sua trajetória. Então, se ela está nadando, eu mulher está jogando e mecanismos para lidar com a situação. O que pode ser feito? Podemos dar uma família para proteger Para sujeira, pode. É uma ideia, né? Sem dúvida, claramente, para proteção, né? Com uma capacidade mais ampla, né, de ação. O cão se declara com carinho. E eu estou pegando o cão em instituição do inconsciente, das coisas, do patamar, o que mais podia ter Como é que é? O cão com controle? O cão com controle? Para as coisas ficarem guardadas. E quando o inconsciente resolve tomar conta do pedaço, o que acontece? Não fica danado? É a hora do vício, não é? O que a gente aprende? Quando você estuda os vícios, aí o que eles falam, né? Quando eles estudam no alcoolismo, né? Aquelas pessoas que estudam o alcoolismo, eles falam que o superconsciente é solúvel ao álcool. Então, aí o que acontece? No momento, ele perde totalmente o campo de ação e quem quiser do plano de ação é o inconsciente, né? Então, o campo é assim. Então, tem uma inversão aí, tanto que no sistema, vamos falar assim, didaticamente, né, construído, nós teríamos esses 3 andares. Então, aí, a ação do super fica perdida e vem no plano prático, tem uma dúvida. No plano prático, você veja bem. Não, ele fica simplesmente, ele solúvel. Ele é solúvel nesse sentido, ele não deixa de existir, mas ele está solúvel ali. Aí, se considerar também a questão do que é o embelezar. Tá, então tá. Então estar bêbado no entendimento da vontade na partir da visão do vício, seria exatamente isso aí. Você abrir espaço para que a ação do inconsciente fosse tão livre, que o trânsito na terra estava tão pleno e fácil, tá? E quem tinha esse acesso pleno era o inconsciente. Agora, vejam bem, quem estava fora? Fora. Sem e já sei, estavam fora. Fora do contexto. Porque aqui quem que estava imperando era o subconsciente.
o subconsciente, vou fazer isso por cima para usar o inconsciente, sabe? Para usar, você lembra que nós mandamos sobre sobre isso, é mesmo? Então a sopa está debaixo da luz, tá? Então o estudo, ele assume, então ele vem para a linha de frente, não é que deixa de existir, tá? Ele vem para a linha de frente e ocupa um espaço muito grande, que na verdade não é o lugar dele. Não é o lugar do subconsciente ocupar o campo operacional dos nossos vidas. Embora, só retomando isso que o Bruno falou, que era a ideia que nós precisaríamos refletir sobre a importância desse subconsciente enquanto componente que denuncia, tá? Nós precisamos aproveitar as denúncias e os flashes que ele nos dá, sem que nossa situação está totalmente exposta. Nós não chegamos no fundo do corpo para poder acessar nossas raízes. O que eles falam? Então você precisa ir lá no fundo da onde saber quem você é. Não, só por tendência. Eu identifico quando eu percebo as minhas reações, tá? Então, quando nós temos aqui a maldição de Noé em relação, ele diz assim, nossa, mas reagiu violentamente, por quê? De Deus recebeu a bênção e o homem amaldiçoou. Mas qual que foi a maldição? Vai ser servo. Você tem que servir. Tá? Vai ser servo. E deixou isso muito claro. E seja em Canaã por servo. Tá? E vejam bem, servo do servo seja aos seus irmãos. Tá? Então, quer dizer, quem que tem que obedecer? O servo não obedece? Então, a ideia é essa, tá? O servo obedece. Peraí, como que Deus diz ao servo? Servo, tá? Então, nós temos aí essa necessidade de identificação do que há proposta na sua abrangência, tá? Então, ele é servo. Tem de viver sob um comando, sob a diretriz. Porque, pelo visto, quem tem clareza de condição em situações críticas, de exposição, quem sabe agir na hora que você estiver exposto frente ao mundo, não é você. Um dado curioso para a sua Canaã está exatamente é hoje Israel. E no livro, no capítulo 1 de Deuteronômio, quando Moisés chegou a Canaã, ele escolheu 12 pessoas, cada um de uma das tribos, para ir fazer um reconhecimento de Canaã. E eles foram e escolheram o lugar. Agora, uma curiosidade, o lugar que eles escolheram chama-se Vale de Escol. Escol. E era mesmo lugar comigo. Olha só que curiosidade. Eu não sabia que essa reunião a gente aprendia, a gente descobria por que escolheram o nome das marcas. Do jeito que a gente aprende tudo aqui. Mas eu vou ler, gente, eu vou ler, tá? Deuteronômio 1:4. Tá, 24, olha assim, e foram-se vou ler um pouquinho. 21. Eis aqui o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Tome, possui, como te falou o Senhor Deus e teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegaste a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos seguir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu, pois, bem este negócio, de sorte que de vós
Tomei 12 homens, de cada tribo e foram que subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos tornaram a dar resposta e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Escol, tá? Escol, tá? Mas uma vez perguntaram no Raul por que essa coisa de dever e não dever, não brincadeira, não é só para te ajudar, não está sozinho. E só que ele devia tanto falar que era muda de cana. Perguntaram quem são meus pais, quem são meus irmãos, eu não acreditava neles. Perguntaram isso pro Raul, você acredita? Foi usado aqui, na palavra de mas na verdade, que ele estava de primeira entrando no rio, e era um primeiro momento, não era isso, mas era um momento onde que ele perde exatamente porque toda a sua história ele está recebendo instruções e vai cumprindo. Então, qual a importância desse momento e por que eu fiz aquela negação do chão? É porque é um momento que ele perde exatamente essa ele mesmo, tanto é que ele entra em intimidade. E aí vem para mim um momento importantíssimo que é o que a chamada processo de apoio, que está sendo treinado no CRS, mas importa, nesse momento, essa capa, que eu pensei relacionando lembrando, alguma coisa que não deva, mas era como uma tela, sabe? Essa capa como uma tela, onde ficou tanto aquela caixinha, na verdade tem uma relação com tudo. Né? Nós não temos contato nem com açúcar e nem com jogo. E outra coisa importantíssima é que nós não, que eu acho desse momento, e que já mostrando assim, a importância do ato de Adão e Eva, porque se nós formos pensar, nessa cultura surge a primeira divisão total de consciência de si próprio, né? E nesse momento o homem começa a uma nova inscrição. Só que aqui ele se inscreve muito estreito. Então, cara, isso que você já falou. Então, gente, olha, alguns aspectos vão ficar bem claros. Os modelos, eles são didáticos, né? Os modelos, eles são didáticos. Isso nós não podemos perder de vista. Então, nós falamos assim, no modelo da árvore, raízes, troncos, né? E toda a copa, aqui nós percebemos que raiz tem comunicação com o campo, entende? E campo tem comunicação com a copa. Então não é uma coisa fechada, distante. Existe um plano de comunicação e até de nutrição, porque as nossas tendências e aquilo que nós conquistamos do nosso ontem funciona como um componente do resultado, subsídios ou substrato para trabalhar todas as nossas realidades. Então é claro que sai algo daquilo que foi o nosso processo. Agora, em termos de ser ou não ser um vício, isso aqui nós colocamos a posição porque uma coisa é você experimentar e conhecer. Outra é você ultrapassar limites. Então nós estamos falando do vício mais nesse sentido, daquilo que é utilizado até de uma forma compulsiva. Não, isso é bom. Então isso é bom, isso é gostoso, tá? O vício é instituído dessa forma, tá? Por quê? Por que o vício vem? Por que o vício vem? Por que o vício acontece? Porque é prazer, porque é uma coisa que no primeiro momento trouxe uma gratificação para o indivíduo. Teve uma gratificação. Então eu vou falar assim, aqui é o primeiro ato, se era ou se não era, se era só um experimentar, nós colocamos para frente
foi pela questão de ele podia falar assim, nossa, isso era bom. E isso deu bastante para ele. Ele precisaria ter e continuar buscando, tá? Tá? Oi? Precisão. Eu acho que é aí que está a grande questão. Eu acho que o que eu estava dizendo é que estamos fazendo mesmo, porque aquele momento foi que deu uma... Claro, eu estou querendo colocar, eu precisava em termos didáticos do conhecer. De escolha. Então, vamos imaginar o seguinte, eu preciso roubar um banco para poder descobrir que isso é um crime e ser presa? Não preciso, né? Eu posso aprender a partir de um ato de violência, tá? De um ato... Não, mas você está criando uma dificuldade na minha vida. Então, eu vou tentar falar. Tá, não, você está criando uma dificuldade na minha vida, que eu vou tentar estabelecer o que eu estou querendo dizer e o que você quer dizer. Tá? Você está querendo dizer o seguinte, que tem uma experiência nova, ela está sujeita a um excesso e não necessariamente isso vai ter colocado por um vício. Né? É isso que você está falando. Não é isso não? Então pode falar então, o que você está falando. Então, o que eu estava dizendo é que esse momento é importante dele, porque ele inaugura exatamente como se fosse aquele Noé anterior, era um Noé que ele era que se mandava ele fazia. Então ele já estava repetindo, sem muita confiança, ele era certo de Deus naquele momento. Para falar que ele ia estar um dia e personalizada sem nesse momento, ele dá uma outra inscrição. Ele entra numa coisa que foi perdendo o limite, porque ele entra no dia inteiro, da própria inconsciência da redução, né, do seu inconsciente total, e aí vem exatamente o que se precisa. Porque hoje nós precisamos de inconsciência, quando eu fizer aquela palavra dela, é que são fragmentos, porque se nós entranharmos no então nós morremos. Porque é um mundo, esse mundo inconsciente é um mundo de todas nossas reencarnações, padecimentos. Então eu estava pensando apenas nesse início, entende? Assim, onde uma membrana se dá entre o consciente e o inconsciente. Foi só isso que eu estava pensando. Então, quer dizer, se você está querendo dizer, talvez tenha uma relação direta com o momento quando eclodem as paixões. Talvez tenha essa relação. Talvez seja isso que você está querendo dizer. Então é um momento de mudança de estruturação do plano mental onde surgem as paixões. Então 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Tá? Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto para as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Tá? Então, aqui nós temos uma referência que foi a partir do momento que o resultado foi negativo, tá? Uma vez que o resultado levou para o mal, porque ele ficou desnudo, ele ficou exposto, embora na sua própria filha. Então aqui nesse momento nós percebemos que esse componente que inicialmente seria positivo, compaixão, 407, tá? Ele foi para além. E aí sim, o abuso que dela se faz é que causa o mal, tá? O abuso que dela se faz é que causa o mal, e aí nós teríamos de buscar dentro dos padrões, né? Os padrões do indivíduo, já achei que você ainda acabou. Então, aqui, quando nós buscamos o pensamento em vida, a questão que fala do hábito, né? Do hábito. Então, nós temos aqui do hábito como sendo uma construção importantíssima, né? Herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si.
vivemos até agora quase de maneira de embarcações ao gosto da correnteza, nos imediatos aos quais nos estamos sem resistência. Então, até então, esse Noé estava vivendo dentro de um hábito de obedecer. É isso que eu estou querendo dizer. E ele tinha o hábito de obedecer, mas nesse momento ele vislumbra um outro componente. Mas ele, pelo abuso, cria espaço aí nós poderíamos fazer. Para você dar conta alguns vezes disso. É um abuso. Então, aí você entendeu por que teve isso? É porque houve abuso. Se houve abuso, tirou isso. Entendeu? Então é só assim lá que você estava falando. Só que, muitas vezes, aquilo que se apresenta num primeiro momento como antagônico, se você não fizer uma análise minuciosa, tem um plano de conexão, de justeza, que começou bem, você abusou, aí abre um espaço.